Como estamos nas Olimpíadas, nada melhor do que dar um giro com uma atleta campeã olímpica. Vamos lá. É um prazer ter Ana Moser aqui no Giro com a gente. Eu nunca tive a oportunidade de entrevistar. Então, antes da entrevista, eu quero agradecer você pelas alegrias que você já me deu e aos brasileiros. A sua geração do voleibol é a geração responsável por nos dar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. A sua não ganhou, mas a geração seguinte só conquistou, né, por sua causa. E o atleta tem essa noção, Ana, quando está jogando, que levanta quando conquista a vitória, ou a forma de lutar dentro de quadra, levanta a autoestima, eleva a autoestima do brasileiro. Tem essa noção quando vocês estão com a camisa do Brasil? A gente tem uma certa noção, né? E o tempo vai dando mais isso. E na minha época, enfim, não tinha rede social, né? Então essa relação era menos intensa, né? Essa troca imediata, né, com o público. Eu lembro bem em Atlanta, né, que teve aquela questão da semifinal com as cubanas e a briga, né, depois do jogo e o bate-boca e tal. E quando a gente voltou para o Brasil, eu me surpreendi pela maneira como aquele acontecimento tocou as pessoas, né? Atlanta, vocês tiveram a medalha de bronze. Isso, e foi a semifinal que a gente perdeu para Cuba e aí perdemos a chance de ir para a final, né? Foi uma final antecipada, né? E a Cuba foi mal na primeira fase, a gente foi muito bem e aí a gente acabou cruzando antes, né? Teoricamente era para cruzar só na final. Até hoje, né? As pessoas me conhecem muito por aquilo, então o que a gente fez influenciou a geração atual, né? Que foi adiante, né? E que conseguiu o bicampeonato, vai brigar pelo tricampeonato olímpico agora no Rio. Você já participou de vários mundiais, Olimpíadas, e é assim mesmo nos outros países, na largada desorganização, como está sendo aqui no Brasil? Das que eu fui, e fui a 3, não tinha isso muito, não. É preciso, né? Tinha isso tudo muito preciso. não, assim. Não, às vezes sempre dá confusão com o transporte, até, né, eu lembro, acho que era Barcelona, que isso é comum, os motoristas não eram da cidade, né? Então errava caminho, não sabia chegar, demorava meia hora, 40 minutos a mais. Isso até pegar, né, a organização, isso acontece. E tem surpresa ainda pela frente, né? O pessoal tá com muito medo da energia, né? De dar cair todos da pane durante as partidas. Todos vários testes, várias competições teste aí que foram feitas nas últimas semanas tiveram problema, né, com isso. O prefeito disse que foram roubos, né, que ocorreram. Aí na Vila Olímpica foram roubos que ocorreram. Segundo ele, né, nós deixamos de ter a fama de desorganizados e conquistamos a fama de ladrões. Não sei o que é pior. Não sei o que é pior. Esse clima político que está no Brasil, que não é dos melhores, você acha que está contaminando o clima olímpico? Eu acho que é uma questão de prioridade, sabe? O esporte, ele tá na sociedade, né? Ele ocupa um espaço na sociedade que a gente tem que admitir que não é prioritário. Então não é prioritário na vida das pessoas, deveria ser por conta de saúde, por conta de educação, por conta até de ocupação de espaços públicos, né? E o esporte como entretenimento, ou como, e no caso, né, o entretenimento que é uma festa muito grande, que custou muito caro, o benefício disso ou não, as pessoas até, num primeiro momento, elas não vão nem levar em consideração, né? Porque, enfim, estamos num momento de crise, então qual é a prioridade? É isso que se está discutindo no país. Pode ser um incômodo, né, num momento, mas eu acho que é também uma oportunidade da gente aprofundar debate, amadurecer aí na visão, né, política, né, política das pessoas comuns, né. Você acha que ele deixa um bom legado? Para a cidade deixa grande, mas ele não vai por si só transformar o esporte do país ou impulsionar a economia do país, né. Ele tem os seus limites, e eu acho que quanto mais de verdade a gente falar das questões que são positivas e das questões que não, que são os limites mesmo, que não tem como resolver, mas menos expectativa falsa se cria nas pessoas, né? Todos aqueles estádios, mas boa parte deles vão virar escolas, né? Ok, mas se for para fazer escola, você faz escola, você não faz estádio para depois virar escola. O momento foi errado, então? Eu sempre achei que a gente, para justificar um investimento, porque é um investimento alto, não só na construção das infras, mas também na preparação das nossas equipes. E eu ouvi números aí que, enfim, são muitos números que rolam, né? Mas eu ouvi um número que a gente só
perde investimento no último ciclo olímpico da China. De uma maneira muito, muito objetiva, você ter milhões de jovens fazendo esporte no país, para você ter aí dezenas, centenas de campeões olímpicos, né? Se o país tivesse, há 10 anos atrás, começado a investir nessa ampliação, né, de acesso ao esporte, para se consagrar nas Olimpíadas agora, né? Ele faria muito mais sentido construir uma grande ou maior evento para celebrar essa construção, né? Agora, jogar em casa é melhor ou a pressão ela vai funcionar como cobrança? Acho que jogar em casa é melhor. E eu acho que não, especialmente porque em momento algum se negou né, o perigo de jogar em casa, que é o medo de perder, né? O medo de perder tá com todo atleta, e dentro de casa ele pode ficar maior, né? Se as coisas derem tudo certo, a torcida só ajuda. Se as coisas começarem a dar errado, é que esse medo aparece. O brasileiro sempre teve a fama de não conseguir muito segurar as pontas, né, numa disputa, né? Sempre amarelar. Isso é verdade? Tem muito de preparo e de experiência de enfrentar, né, situações e situações difíceis e superar situações difíceis, né? Então, passar várias vezes por essa experiência. Isso, de uma maneira geral, o nosso esporte tem enfrentado nos últimos anos. A preparação é tudo. Não tem preparo psicológico que supere um treinamento bem feito e a segurança de estar condicionado, de estar forte, de estar tecnicamente, né, preparado, taticamente, né, estudado. Disso, né? O psicológico vem muito disso. A sua segurança, eu falei, eu consigo, eu sou já fera. Fiz isso, já fiz várias vezes, estou fazendo isso aqui agora, entendeu? Fiz isso no último mês, né, isso dá muita segurança. Você põe na quadra o que você treinou, né? Você põe no jogo o que você treinou. Ana, na Vila Olímpica, como é que acontece? Que a gente viu aí agora, inclusive teve até uma brincadeira da própria imprensa, de que foram distribuídas não sei quantas camisinhas lá, vão chegar a 300 mil camisinhas. Como é que é a Vila Olímpica? Dá tempo o cara fazer curtições lá dentro, divertir, ou ele fica centrado e concentrado? Inclusive o próprio técnico não libera muitos jogadores, né? Depende do esporte, né? Por exemplo, você pega o judô, né? O cara tem um dia de competição. Tem outros esportes que, enfim, vão começar na segunda semana, né? Então o atleta já está lá na vila. O vôlei não tem jeito, joga dia sim, dia não e treina todo dia. Lógico que os que têm mais chance de medalha estão sempre mais recolhidos, né? Focado, né? Quanto mais profissional, acho que mais... E mais controle também, né? Paparazzi em tudo quanto é canto. Em Barcelona eu acho que foi assim, a Olimpíada mais agitada, né? Em termos de relacionamento, né? Então, tinha uma praia dentro da vila, né? Você trabalha com uma ONG, né? Já faz um bom tempo, né? Isso que vocês levam... 15 anos. Vocês levam esse esporte para comunidades carentes. Como é que é isso? A gente desenvolveu metodologias de ensino de esporte para todos. Né? Então, para fazer, porque se pegar esse esporte de alto rendimento e simplesmente transportar para as crianças, você só vai trabalhar com poucos, né? Você não vai conseguir escala. Então, você chega numa quadra, né, uma quadra poliesportiva na escola, e a criança de 10 anos olha lá para aquela tabela lá que está 3 metros e 5, né? Eu não vou conseguir aqui. Aí entra numa quadra lá que é 9x9, né? Puta, isso aqui não é para mim. Então a gente transforma esse esporte em jogos e adequando materiais e estratégia de jogo, regras e tudo isso, para que possa ser acessível a todos. Para os jovens é importante fazer bem, é importante se apresentar bem, né? Tem a ver com a sua identidade. Então a competição ela vai fazendo cada vez mais sentido. E aí a gente fomenta, né, a realização de torneios, a gente tem uma liga própria aí de núcleos. Você vai acompanhar as Olimpíadas lá no Rio de Janeiro. Qual que é a mensagem ou o recado que você gostaria de dar nesse momento? O Brasil precisa ter um olhar mais amplo e de escala, né? A gente tem muito no discurso, né? A questão do legado, a questão que o esporte vai se desenvolver por conta dos grandes eventos. Isso no discurso está sempre muito presente, mas não está está presente da mesma maneira nos planos, nas ações, nos orçamentos. A gente tem um acúmulo de discussão muito grande no país, de mais de 10 anos de discussão,
que viraram poucas coisas dessas discussões, né, viraram políticas efetivas. O esporte precisa ter uma importância maior dentre as coisas importantes que a gente vive no nosso dia a dia, né? Ele precisa ter uma importância para a população. E ele vai ter uma importância para a população se ele estiver presente no dia a dia das pessoas. Só assistir, o pessoal vai assistir de 4 em 4 anos e tá bom. Muito bem, nós falamos então com Ana Moser, campeã olímpica, inspiração para muitas gerações. Obrigado, Ana. Prazer, meu. Obrigado.